Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione e hoje eu queria começar a falar com você sobre as fases do trabalho de parto. Mas eu não posso começar a falar sobre o trabalho de parto sem voltar um pouquinho e falar para vocês sobre duas coisas que podem acontecer antes do trabalho de parto começar. E essas duas coisas são contrações de Braxton Hicks e pródromos. Nossa, que nomes estranhos! Mas fica aí até o final que você vai entender tudo. Então é isso, contrações de Braxton Hicks. O que é isso? Contrações de BH a gente pode encontrar em alguns lugares. Essas contrações, elas ainda não são de trabalho de parto, são o que a gente chama de contrações de treinamento. Elas podem começar lá no segundo trimestre de gestação. E como que é? É aquela coisa que sua barriga fica inteira dura e depois relaxa. Para que servem essas contrações? Essas contrações servem para o seu útero já ir se preparando para as contrações do trabalho de parto. É como se o seu útero estivesse fazendo uma musculação. Então ele contrai e ele relaxa. É como se ele estivesse se fortalecendo e se preparando para o trabalho de parto. Normalmente essas contrações não são doloridas, é bem comum dar uma dúvida, confundir, porque quando o bebê mexe a barriga também fica dura, mas a diferença é, quando o bebê mexe, normalmente a barriga fica dura em um lugar ali onde ele mexeu. Quando tem uma contração, ela fica inteira dura, a contração começa aqui em cima, né, no fundo do útero, e vai contraindo a barriga inteira, fica durona e depois vai relaxando. Isso é normal, não precisa se assustar, é isso mesmo, seu corpo está se preparando. Segunda coisa que pode acontecer, então tá, você tá lá no segundo trimestre, essas contrações já estão vindo e tal. Vai chegando mais para o final da gestação, você pode começar a sentir umas contrações um pouquinho diferente dessas, umas contrações um pouco mais doloridinhas, às vezes vem com dor, às vezes não, às vezes vem a contração e logo depois vem uma cólicazinha, ou vem uma cólicazinha e depois vem a contração, já é uma coisa diferente, você já consegue perceber que é diferente. Elas podem ter algum ritmo, às vezes você passa um dia com várias contrações, mas daí elas param. Esses são os pródromos, então. Isso acontece por quê? Porque daí já tá chegando mais perto, né? Já tá se aproximando do trabalho de parto. Ainda não é trabalho de parto, então não precisa também ficar nervosa, ficar preocupada. Tudo isso faz parte do processo. Porque ao contrário do que a gente imagina, o parto ele não começa de uma hora para outra. No começo do terceiro trimestre, o seu corpo ele já começa a se preparar para o parto. Então, as dores vão aumentando, os desconfortos, essas contrações. Então, o seu corpo vai se preparando até começar o trabalho de parto. O que é comum também nessa fase dos pródromos? Você pode perder o tampão. Ah, o que é tampão, Jéssica? O colo do útero tá aqui e tem um muco, uma membraninha que fica ali tampando. É uma tampinha mesmo que fica ali na aberturazinha do colo do útero. Quando essas contrações já começam a ficar diferentes, né? Já vem um ritmo diferente, o que acontece? O seu colo do útero vai se movimentando com essas contrações e não consegue segurar mais esse tampão, então ele sai. Isso também é um sinal de que o parto está próximo, mas é aquilo, é um sinal de que está próximo, mas a gente não sabe o quão próximo, até porque esse tampão ele se recompõe, então às vezes ele sai só um pedacinho dele e daí ele se recompõe. Normalmente ele não sai inteirão assim, ele vai saindo, ele se recompõe, mas é um sinal aí de que está acontecendo alguma coisa já lá embaixo, que já está diferente, né, e que está chegando perto do trabalho de parto. Como que é esse tampão? Ele é tipo uma meleca, assim, é meio gelatinoso. Ele pode ser amarelinho, ele pode ser meio mais transparente, ele pode ser mais rosadinho, ele pode vir com um pouquinho de sangue, ele pode vir mais amarronzado. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada no Google, tampão mucoso,
e daí você vai ver algumas fotos. Quando sair de você, você já vai saber, ah, isso aqui é o tampão. Mas se sair, relaxa, tá? Não quer dizer que você vai entrar em trabalho de parto amanhã. Tem mulheres que ficam perdendo tampão ainda por semanas antes do parto. E assim, por que essa fase ela ainda não é trabalho de parto? Normalmente, essa fase dos pródromos que antecede o trabalho de parto, essas contrações elas não são efetivas, ou seja, elas não têm a capacidade de dilatar o colo do útero. Elas só estão fazendo isso mesmo, preparando o terreno, liberando os hormônios, testando, vendo como que seu corpo funciona, né? E preparando tudo para quando começar o trabalho de parto, mas normalmente ainda não tem dilatação. O que pode acontecer também antes do trabalho de parto? Quais outros sinais que podem acontecer nesses pródromos? O seu intestino pode começar a funcionar diferente. Tem mulheres que relatam que alguns dias antes do parto vão várias vezes no banheiro fazer cocô, tipo umas 6 vezes. Por quê? Porque seu corpo tá se limpando. Sempre que você pensar nesses incômodos, nessas sensações do final da gestação, pensa que o seu corpo, ele é um universo complexo e ele tá se preparando. Então, nada é em vão, nada que você sente é em vão, e tudo é uma preparação. É que a gente não vê, nossos olhos não veem, tá tudo acontecendo aqui dentro da gente. Então, isso pode gerar uma certa ansiedade. E isso também é normal, não se culpa porque você tá muito ansiosa. É normal sentir ansiedade, tá? O que pode ser prejudicial para você é ficar alimentando essa ansiedade. Então as dicas são, tanto nas contrações de Braxton Hicks quanto nos pródromos, com todos esses sinais, a dica é: segue a vida normal sempre que possível. Quando tiver mais incômodo, uma dorzinha mais chatinha, dá uma relaxada, toma um banho bem quente, mas segue a vida normal. E aproveita esses últimos dias, né? Quando seu corpo já começa a dar esses sinais, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, hoje pode ser seu último dia grávida. Então aproveita cada dia, aproveita esses últimos dias para fazer coisas que você gosta, faz uma lista de coisas que você adora fazer, que você sabe que depois que o bebê nascer vai ser difícil, e daí vai fazendo essas coisas todos os dias, porque depois você não vai mais conseguir fazer. Então, por exemplo, ir no cinema, assistir um filme inteiro, tomar um banho bem demorado, cuidar um pouquinho de você. Se você tiver outros filhos, aproveitar o seu filho, né? A sua família vai mudar a configuração familiar. Se você não tem filho, aproveitar com o seu companheiro, com o pai do seu filho. Se você é mãe solteira, aproveita você mesma, porque você é a sua melhor companhia. E depois que seu bebê nascer, você nunca mais vai estar sozinha. Vai ser você e ele. Então aproveite esses últimos momentos da sua individualidade. E é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido isso tudo de contrações de BH, pródromos, e que tudo isso é normal. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir a página no Facebook, de me seguir no Instagram também. Eu sempre posto vídeos todo dia. E é isso. Obrigada e até a próxima.